Alô, gente! Mais um podcast aqui pela X-Play TV, chegando para a gente falar com grandes personalidades. Há uma galera muito legal do jornalismo aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Aqui comigo a nossa co-host de honra, nossa querida Prof. Marliva. E agora todo mundo já sabe dos nossos convidados também. Lu Modena e Guilherme Fadanelli. Sejam muito bem-vindos, Lu. Muito obrigada, fiquei feliz pelas personalidades, fiquei bem contente. E a nossa amada prof, né? A prof de todos, que a gente disse, prof de todos nós. Obrigada. É isso aí. E aí, cara, bom te ver. Bom também, voltando aqui, né? Pra X-Play, depois da nossa experiência nas Surdo-Olimpíadas, né? Rever a prof também, que fazia tempo que eu não revia. É verdade, um prazer sempre, né, Gui? É isso aí. Portela também, né? A gente trabalhou aqui. Então, muito bom. E ver isso aqui pronto, né? Uhum. Todas as mudanças, muito legal. Que legal. E aí, o que vocês estão fazendo? Vamos atualizar lá das Surdo-Olimpíadas para cá? O que rolou depois das Surdo-Olimpíadas? Depois a gente volta, vira a página para Surdo-Olimpíadas, que tem um capítulo só para ela aqui desse bate-papo. Mas o que vocês estão fazendo, gente? Bom, nós estamos, né, Lu, com a nossa agência, a Norte Estratégias em Comunicação, que surgiu meio que no susto, né, Lu? Sim, isso. Meio por necessidade, vamos dizer assim, né? Porque existe o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. E nós nos vimos numa situação em que empreender se tornou a melhor opção dentro da nossa área. E passamos a buscar mercado, né? Junto às empresas, mostrando o valor de uma comunicação feita de forma profissional, bem pensada. Por isso a gente pensou em estratégias em comunicação para o nome da nossa empresa, né? Até a gente fala que é um escritório, não tanto uma agência, porque a gente vê que a gente trabalha a parte estratégica. Que tipos de produtos são mais interessantes para aquela necessidade e como que a gente pode fazer para alcançar o objetivo, né? Que de uma forma profissionalizada a gente tem todo o conhecimento para dar esse caminho para as empresas fazerem, né? E é bom que elas vejam o valor do profissional de comunicação para ajudar elas nisso. E a gente foca muito na produção do conteúdo, né? Que é aquilo que o jornalista estuda e sabe fazer. Ou seja, redigir um bom texto, né? Um texto claro, bem escrito, sem erros, que tenha uma linguagem, né, Lu, dentro daquilo que o cliente precisa para atingir seu público. Então, a gente mostra a importância da nossa profissão dentro desse meio digital, onde hoje em dia todo mundo se aventura, todo mundo vai lá e diz eu sei fazer, porque eu tenho tantos seguidores, então com isso então eu sei fazer. E nem sempre é isso, né? Porque às vezes tu tem tantos seguidores assim, mas porque as pessoas querem ver a tua vida, não que tu saiba trabalhar aquilo que uma outra pessoa precisa mostrar, né? Então, a gente traz esse conhecimento da comunicação. A gente ficou lá na faculdade anos estudando isso, como entender o público, como se comunicar com esse público. E, claro, e de lá para cá, muitos cursos, né? A gente foi se qualificando em cima disso também, para hoje ter essa qualificação e saber como trabalhar não só nos meios digitais, mas também a gente fala também no offline, porque ele continua existindo, ele continua sendo importante e a gente tem essa função de unir esses dois lados, né? O online e o offline. Eles são muito importantes, essas duas. E hoje em dia as pessoas têm um pouco de receio do offline, né? Elas já estão muito assim, não, só querem Instagram. Não funciona. Não funciona mais o offline, é só Instagram. E a gente vem para o cliente e mostra, não, a gente, com certeza, vamos trabalhar o online, mas a gente tem um outro núcleo aqui, que são pessoas que não estão no online. E que elas também podem consumir o teu produto, elas também querem saber sobre a tua empresa e elas vão estar num veículo mais tradicional, vendo uma televisão, ouvindo um rádio, lendo um jornal e elas também merecem saber sobre o teu produto, sobre a tua empresa. Então, a gente traz essa outra visão para o cliente que acho que é uma visão que o profissional de comunicação tem e que é capaz de mostrar. Dá para se dizer que é uma consultoria, né, prof? Também, é uma consultoria, uma fazedoria também, acho que eles atuam em tudo. Em todas as frentes. Porque os dois têm bastante esse perfil empreendedor de buscar e fazer. Apontar soluções. E como o Gui falava, eu vejo assim, um offline bem feito, ele sempre vai parar no online. Porque as pessoas, elas sentem a necessidade de mostrar como aquela experiência foi boa. E vai mostrar onde hoje, né?
Então, a gente está falando de repercussão e, assim, eu vejo que muitas vezes o cliente pode ser uma empresa, pode ser uma entidade. Nós atendemos aqui também um hospital. Olha o papel que essa instituição tem para uma sociedade, né? Então, a gente mostrar as dificuldades que eles têm, transformar elas em comunicação para que as pessoas entendam o seu papel, entendam como usar melhor esse serviço, isso é muito gratificante. E ter ideia para transformar em conteúdo. Porque, às vezes, as pessoas pensam, mas o meu produto, o meu serviço não é interessante, ou como que eu vou falar sobre isso? Talvez não seja tão interessante porque a pessoa já sabe tudo daquilo. Mas, para quem não sabe, é muita pauta, muita coisa legal para a gente descobrir. Existem formas da gente contar essas histórias. Né? São pessoas que estão trabalhando, são histórias que estão ali. Então, todo lugar tem uma história boa para contar e a gente está aí para isso, a missão do jornalista, né? Verdade. E escuta, e esses desafios todos? Precisa gastar muita lábia com as pessoas para convencê-las disso tudo que vocês estão falando? Ou as pessoas até recebem bem as ideias de vocês, compram essas ideias? Fala um pouquinho. Ou depois de um empurrão, vai. Eu acho que depende um pouco, porque as pessoas, elas sentem a necessidade e aí elas nos procuram, né? Dificilmente a gente vai impor a necessidade da comunicação. A pessoa sente a necessidade, então ela está meio perdida. Então, quando tu aponta um caminho, eles apostam. Às vezes, no processo, ele vai querer fazer do jeito dele. E aí tu vai dizer, olha, acredito que não vai dar certo, que seria melhor fazer deste jeito, divulgar este dado, dar ênfase para isso, porque nós temos a visão jornalística da coisa. E, claro, a gente sempre vai ouvir o que o cliente quer, respeitar, mas às vezes se prova com a experiência que sim, era melhor ter feito daquele jeito. E aí a gente vai negociando, né? Mas a necessidade da comunicação, ela está intrínseca e veio muito forte também com a pandemia. Quem não estava no online deixou de existir e passou... Quem não estava, entrou, né? Então, veio uma necessidade muito forte. Então, eles nos procuram, meio que sem saber o que fazer. E quando a gente dá o caminho, geralmente a gente segue. Às vezes, vai ajustando as pontas, né? Certo. Mas Agora, a gente segue. Uma coisa importante de a gente falar é que as pessoas, quando pensam em ir para a mídia digital, elas pensam muito em vender. E a gente tem que separar um pouco isso, porque uma coisa é tu ir para a mídia digital para te vender. Bom, meu foco é 100% venda. Outra coisa é tu ter a reputação da tua marca. E é aí que a gente entra. Porque a gente trabalha muito mais aquilo que a marca quer passar para a sociedade. Os valores que ela tem, aquilo que ela trabalha, a forma como ela trata o seu funcionário, o seu público. Esse é o nosso foco. Não é tanto a venda, porque aí a venda, tu tem outros profissionais de comunicação da área da publicidade, do marketing, que fazem esse lado e tem muito mais expertise para fazer isso. Então, cada um na sua área na comunicação. Nós ficamos mais com esse lado de valorizar mais as pessoas, a história, né, como a Lu falou, que elas têm para contar, e é nisso que a gente foca. Então, quando a gente recebe, né, um possível cliente, a gente já conversa sobre isso com ele, para deixar claro isso. A gente produz conteúdo. E essa produção de conteúdo é muito mais focado na valorização da tua marca, do teu produto, e não tanto a venda direta. Então, isso é bem importante a gente sempre deixar claro, porque tem pessoas, sim, que vão para a rede e querem a nossa ajuda porque querem foco em vendas. E aí não é bem a nossa área, porque o jornalista ele não tem esse foco da venda, da publicidade, né? Então, a gente sempre separa isso e é uma forma de a gente ser transparente com quem procura o nosso serviço. E a transparência é fundamental, quando a gente está ali numa tratativa com o cliente, de deixar muito claro o que a gente faz, até onde a gente pode chegar, sem fazer 1000 promessas que depois, né, o cliente não cumpre. E é uma responsabilidade que a gente tem como jornalista de dizer, olha, eu posso chegar até aqui. Se eu prometer mundos e fundos para essa pessoa e não atingir o objetivo, ele vai generalizar toda uma classe de jornalistas e dizer, olha, eu já tive uma experiência com jornalismo, não deu certo, por que eu vou procurar de novo? Isso, eu achei bem interessante, porque às vezes a pessoa quer fazer um site para aumentar em tantos % a sua venda. Aí você vai lá e faz esse conteúdo assim da melhor maneira e tal. Mas isso não é uma promessa 100% de que você, com aquele site, com os conteúdos e tal, vai atingir o seu objetivo. Então é isso que você está dizendo, que deixa bem claro. Nós abrimos
né, a porta para que o pessoal de vendas depois possa fazer o seu trabalho. Exatamente. Às Não é uma vezes- aposta 100% no jornalismo ali, na produção do conteúdo, né? É uma equipe inteira que tem que estar por trás desse projeto. Interessante. Às vezes as pessoas têm a intenção, como o Gui disse, de vender, mas a rede te proporciona relacionar, que é isso que a gente está querendo fazer. Então, eu vou dar um exemplo, né? Nós atendemos uma vinícola e seria Dia das Mães. Então, o que eu poderia fazer? No nível A, um post de Dia das Mães. Isso é um tipo de profissional. No nível B, um vinho para você dar para sua mãe. E o nosso papel é pensar o relacionar. É uma vinícola familiar. O que vai ter no Dia das Mães quando eles chegarem lá para almoçar? Algo que tenha relacionado com aquele produto. Vai ter sagu. Com certeza a mãe fez sagu. Então, mãe, conta pra gente como que tu faz o teu sagu. Talvez as pessoas saibam fazer, mas ela contando, mostrando que ela usou o vinho da vinícola da família dela, ela fez isso, ela botou uma canela, ela botou um cravo. Esse aqui tu põe só depois para não estragar. Então, isso é relacionar, isso é precioso, né? E ali, relacionando, tu vai vender depois lá na ponta. Eu não tô falando do vinho, mas eu tô falando, né? Então, a gente tem É uma que tentar estratégia. olhar um pouco... Isso, por isso vem a questão da estratégia. E a história, né? A história de pessoas. É isso que eu vejo a prof, eu lembro assim, o amor por contar histórias, é isso que nos move, né? Isso mesmo. Não, e o bacana de ouvir vocês falarem isso, que a gente percebe que há uma linha bem tênue entre o profissional de comunicação social, jornalismo, e o profissional de comunicação social, publicidade e propaganda. Com certeza. Né? E também esse carinha do marketing, né, que vem também pensando na venda. Porque, poxa, eu não gosto quando diz assim, o jornalismo não vende. O exemplo que tu deu é uma venda. Né? Você está vendendo, como disse o Guilherme, a reputação daquela empresa, um carinho que o cliente vai ter por aquela empresa. Ah, é aquela empresa lá daquele VT que fala do sagu da mãe e tal. Isso. Então, isso é esclarecer, né? E muitas vezes a gente não tem uma oportunidade numa primeira negociação. E aí vem a minha pergunta: como é que vocês lidam com essas objeções? Como é que vocês tentam o convencimento para mostrar que o jornalismo também vende? Então, aí a pergunta é difícil porque, primeiro que, assim, quando eles buscam um profissional de comunicação, eu pelo menos noto, assim, que num primeiro momento sempre tem um pé atrás. Sim. Será que vai dar certo? Porque, assim, quando se investe em comunicação, a comunicação é sempre a última prioridade, né? Ou seja, no momento de crise, a primeira coisa que se corta é a comunicação. Então, assim, e quando você vai investir também, é a última prioridade a comunicação. Ah, sobrou um dinheirinho em caixa, vamos investir em comunicação, vamos ver o que dá. Então, assim, quando a gente vai tentar convencer, a gente explica muito isso que a Lu explicou aqui, que a gente busca uma estratégia, que a gente não vai colocar lá, por exemplo, um post assim, vamos pegar o vinho de novo e colocar lá o valor do vinho do lado e dizendo assim, ou parcelamos em 3 vezes, ou pague pelo Pix, alguma coisa assim, porque não é isso. Então, a gente diz assim, olha, se tu quer esse tipo de trabalho, a gente pode te auxiliar, daqui a pouco te direcionando para um anúncio publicitário, né? Nesse tipo de situação. A gente até pode dar uma luz para a pessoa, sabe? Mas a gente explica, mas talvez para ti seja melhor tu ter um outro tipo de relacionamento com o teu público, que tu vai ganhar mais com isso. Sabe, não vai ser uma compra pela compra. Tu vai ganhar talvez um cliente fiel, que não vai comprar uma vez o teu produto, mas ele vai comprar sempre o teu produto. Porque ele vai estar ali sempre, ele vai estar te acompanhando nas redes, ele vai estar sempre lembrando do teu produto, porque ele vai querer saber as novas histórias, ele vai querer saber o que tu tá fazendo de novo, né? Às vezes a gente grava vídeos simples com os nossos clientes falando, e é impressionante, né, Lu? Como são coisas simples, que às vezes a gente faz com o próprio celular, mas, assim, o engajamento que dá, as pessoas gostam de ver as pessoas, né, o rosto da marca ali, falando do seu dia a dia, do que está fazendo, né, do trabalho, um produto novo que vai lançar. Então, isso é muito importante. E aí, com isso, a gente consegue começar a convencer, porque tu começa a mostrar resultado. Mas, claro, no início, sempre vai ter o pé atrás. Aí tu vai indo, assim, passo a passo, aí tu vai mostrando o relatório.
ali com os acessos, engajamento e tal, e aí tu vai começando a convencer. E aí a gente tem clientes hoje que já estão fazendo 1 ano com a gente, que tá assim, da gente nem, né, a gente não tem problema nenhum, porque já pegaram a confiança, então a gente trabalha tranquilo, sabe? Mas o início sempre é mais complicado, claro, porque tu tem que ganhar a confiança do teu cliente. E eu acho que vai muito também de uma conversa com o cliente, porque todos nós somos pessoas, né? Então, acho que talvez ele vá também usar a rede social, se ele quer aparecer. Então, se tu utiliza, o que tu gosta de ver? Né? Como que tu compra? Tu entra no teu Instagram pensando, vou comprar um vinho, vou procurar no Instagram. Não. Tu vai querer olhar o que o teu vizinho tá fazendo, para onde ele foi na praia, no fim de semana. Tu quer ver a vida dos famosos, tu quer ver essas coisas. Então, quando tu vê um conteúdo de relacionamento, isso se torna interessante. Ele pode competir com esses outros conteúdos, que todos são relacionamento. Se eu quero um vinho, então, vou procurar onde? No Google. Tá, então vamos fazer um anúncio de Google. Aí é outra história, né? Mas quando a gente fala de estratégia desse tipo, a gente tem que tentar falar com ele assim, onde tu busca? O que tu gosta de ver? O que será que o teu cliente gosta de ver? Como é o teu cliente ideal? Né? Então, a gente vai tentando usar dessas estratégias para chegar nessa pessoa. E a gente se utiliza muito dos conhecimentos técnicos do jornalismo na hora de uma produção. Porque eu sempre digo para o Guilherme, né? Aquela imagem do sorriso com alface no dente acaba com a gente. Sabe o que é isso? É um post com erro de português. Então, a pessoa fez um post, eu não preciso do profissional de comunicação. Ela fez um post com erro de português ou fez uma arte que ficou meio esquisita nas cores, nas fontes, não casou. Então, tá lá um sorriso lindo com alface no dente, porque tá com aquele erro. E isso é o erro da imagem da tua empresa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Detalhes. É muito fácil tu estragar uma imagem, é muito difícil tu construir uma imagem. E tem só mais uma coisa bem importante, falo pela nossa empresa, mas a nossa empresa sua a camisa, literalmente, né, Lu? Porque quando a gente vai para externa, é que nem externa de TV. A gente vai para gravar e aí a gente coloca o pé no barro, a gente caminha com o equipamento na mão e sobe e desce andar, enfim. E luz e microfone, com tudo. Porque quando a gente marca, por exemplo, a gente vai passar um dia de externa, a gente já tem várias pautas. Então, a gente já sabe o que a gente vai conversar, o assunto que a gente vai abordar, o que a gente vai fazer de imagem. Então, assim, realmente a gente vai para produzir mesmo. Então, assim, a gente sua a camisa, né? Porque a gente sempre quer fazer um produto diferente. A gente não se conforma muito com o card pelo card. Assim, porque a gente acha que... A gente até faz o card, mas assim, porque senão fica muito chato só vídeo também. Mas a gente gosta, assim, de fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente é de colocar a mão na massa e né, trabalhar e às vezes, assim, ficar 12 horas trabalhando. Mas é uma coisa que a gente gosta de fazer também, né? Porque... É uma coisa que nos satisfaz muito, porque tem muito a ver com a nossa profissão realmente de origem, né? Porque nós continuamos jornalistas, mas jornalistas que agora têm que pensar de acordo com uma nova realidade de mercado. E acho que quando a gente faz essas externas, a gente se conecta àquele jornalista que ainda estudou na faculdade algumas coisas e que hoje adapta isso, né, para sua realidade. Que entrevista, que busca os dados, né, busca informação, é isso aí. Que busca e prioriza a credibilidade. Credibilidade, confiança, isso. Eles falaram todas as palavrinhas mágicas, chave. A experiência de vocês também em outros veículos, em assessorias até políticas, deve ter dado, assim, uma força também para vocês prosseguirem, porque vocês são muito jovens e falam com muita segurança sobre o que vocês fazem e às vezes tem que lidar com clientes que já estão aí no mercado há um tempão e vocês, jovens, indo lá e explicando, olha, vamos por aqui, vamos por ali. Eu acho emocionante, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de antes da empresa, tudo que ela agregou para vocês. Quer começar, Gui? Tem mais anos de carreira. A gente estava falando antes, né, de começar a gravar. Bom, eu comecei já a trabalhar no segundo semestre de faculdade, eu já comecei em rádio. Então, isso já me deu um suporte grande, assim, de entender. Imagina, eu estava no segundo semestre, eu não sabia nada de nada. E ali que eu comecei a entender o que era uma assessoria de imprensa, o que era um release, enfim.
E aí foi indo, depois passei para televisão, da televisão fui para assessoria de imprensa política, depois voltei para a TV, onde estou até hoje, e aí agora concomitante com a agência. Acho que isso tudo deu uma base boa, assim, para a gente entender, principalmente eu que passei por redação, e ainda atuo em redação, saber exatamente o que realmente é uma pauta para veículo, por exemplo. Né? Porque às vezes a gente recebe os nossos e-mails assim, releases e releases e releases e releases, que não agregam em nada, porque não tem dados, não tem informação, não tem fonte. E então, assim, no nosso trabalho da agência, a gente sempre discute. A gente, quando faz um release, a gente já pensa na manchete, aquela manchete que vai chamar atenção, a gente pensa em todos os dados que a gente vai colocar na matéria. O entrevistado já vai estar preparado para dar entrevista. Então, assim, a gente deixa tudo esmiuçado, assim, porque a gente já sabe o que a redação espera de um release. E assim, a gente não é de fazer, né, Lu, vários releases. A gente faz release quando realmente importa, quando realmente precisa ter um release. Então, não é por volume, né, que a gente trabalha, e sim quando é importante. Então, acho que essa experiência anterior dá esse suporte, a gente entender exatamente o que também, né, o pessoal de fora precisa do nosso trabalho como agência. Especificamente falando de assessoria, a minha primeira experiência já foi, assim, porrada, porque foi na administração pública. Então, eu comecei como assessor de imprensa, dali 6 meses eu virei coordenador de comunicação. E foi, assim, foi uma experiência que, por um lado, foi boa, aprendi muito, mas também eu praticamente morava dentro da prefeitura. Eu entrava, às vezes, às 9 da manhã e, às vezes, a Lu entrava ali ao meio-dia e saía comigo, às vezes, meia-noite da prefeitura. Só tinha só a nossa sala com a luz acesa na prefeitura, porque era trabalho sem parar. Então, mas assim, por mais que a gente teve, né, era muito cansativo, muito estressante, eu tinha, assim, momentos, assim, que foram gratificantes porque eu consegui fazer coisas diferentes, com pouquíssimo recurso, eu não tinha dinheiro para fazer nada, mas a gente conseguia, por exemplo, a gente montou uma cabine de off para gravar spot de rádio dentro da nossa sala, totalmente improvisado. Então, para gravar, a gente gravava na câmera. Então, tu não imagina isso acontecendo, era completamente, assim, artesanal. E a gente fazia isso, a gente fazia uma TV, as matérias de TV, a gente fazia tudo lá dentro, da forma que dava, mas a gente tentava comunicar de formas diferentes. A gente não tinha dinheiro para fazer stand na Festa da Uva, a gente criou, da nossa forma, um stand. A gente foi lá e fez, né? A gente mesmo com o nosso braço lá. A avó da Lu fazia bróstoli e levava. Aí eu consegui de graça suco de uva e levava suco de uva. Sabe? Era tudo assim no amor, porque a gente tinha muita questão assim... Como a gente não tinha filiação partidária, a gente sempre pensava no quê? Na população. Uhum. Então, o nosso foco sempre era as pessoas. Então, assim, a gente tinha o maior prazer na Festa da Uva, por exemplo, quando as pessoas entravam lá para vir conversar com a gente, e a gente servia um suco, servia o grosso, e conversava, e aí dava material informativo, e aí a gente fez um painel gigante explicando a história da festa, e aí a gente explicava para as pessoas. Isso para nós era gratificante. Era gratificante a gente poder comunicar e num bairro, por exemplo, e informar as pessoas do que estava acontecendo, entrevistar elas. Então, isso que dava força pra gente, assim, porque era isso, poder trabalhar para as pessoas, trabalhar para a comunidade acima de qualquer coisa. Então, isso que foi, né, Lu, que impulsionava a gente. A gente tinha isso muito em mente na nossa equipe ali, pelo menos era assim que funcionava. Com certeza. Eu comecei trabalhando como estagiária no Legislativo, né? Então, a partir dali eu comecei a ter a minha experiência, o contato com a política e ver como as coisas funcionavam. Dentro do Legislativo, tu pode discutir muito, tu com certeza tem um trabalho muito importante, que é o trabalho das leis, mas existe pouca ação. A ação fica, como o nome diz, no Executivo, né? Que depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura, já formada. Mas ainda nas minhas experiências como estagiária, eu passei pelo Correio Rio-Grandense, um dos poucos jornais centenários da América Latina que fechou, infelizmente.
e eu consegui trabalhar lá, tive ainda essa oportunidade. Então, as nossas experiências são muito complementares, porque ao passo que ele trabalhou em rádio e TV, eu trabalhei num jornal, eu fazia diagramação, a gente via as pautas, um jornal com muita carinha de revista, porque ele ia lá no interior, ele era semanal, né? Não era hard news. Então, foi muito bom. Trabalhei na assessoria de imprensa lá na Câmara. Tive outras experiências com assessoria de imprensa. Trabalhei no setor de marketing também para ver como funcionava outro mundo, que era disparo de e-mail, ver quantas pessoas abriram e-mail para acessar teu conteúdo, ver se as palavras do título do blog foram convincentes o suficiente para o motor de busca. Então, outra realidade, diferente do jornal, diferente da Câmara. E na Câmara a gente tinha experiência da TV Câmara também, né? Para fazer, que era muito legal. E depois, já formada, eu fui trabalhar na prefeitura. E eu acho que, além das experiências que o Guilherme falou, que a gente tinha que lidar muito com gestão de crise. Isso é cotidiano de assessoria de imprensa de órgão público. Ainda mais de um órgão público tão volumoso quanto um executivo da nossa segunda maior cidade do estado. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, lidar com pressão, lidar com gestão de crise, fazer os materiais de forma a que as pessoas entendam aquilo que está acontecendo, deixar claro, sabe? Fazer uma ponte que seja, na medida do possível, melhor entre o veículo e a fonte, né? E também a gente precisou produzir muito conteúdo. Porque, diferente do passado, agora a gente tinha canais próprios de comunicação, que eram as redes sociais. E esses canais precisavam ser abastecidos. Então, foi aí que o Gui falou das matérias de TV, era TV Cidade. Então, nós produzíamos com as câmeras de foto, a gente produzia vídeos para as matérias da TV Cidade, fazia galeria de foto, fazia card. Então, a gente fazia, assim, coisas que, às vezes, a população não via, que a prefeitura fazia. Por exemplo, a gente fez um índice do faltômetro das UBSs. Uma vez colocamos no Face as 5 UBSs que mais tiveram faltas nos bairros naquele mês. Pessoas que agendaram não compareceram, aí o horário estava ocupado, a pessoa não foi, aí vai acabar lotando a UPA. Então, é uma cadeia, né? E aí, mostrar para a população, poxa, como que a gente pode fazer diferente? Olha só, olha os dados aqui, né? Então, era muito gratificante porque nos deu também muita noção de processo. Eu hoje entendo assim, um prefeito ou uma prefeita, não vamos falar só de prefeito, né? Isso. Uma prefeita ou um prefeito, ele pode ser ótimo gestor interno, adaptar suas secretarias e tudo, mas se tiver um buraco na frente da minha casa, ele é péssimo. Então, eu preciso entender noção de processo, que as pessoas não entendem. Então, se tem um buraco na frente da minha casa, eu vou para o jornal. Vou mandar para o jornal. O jornal, olha só o que está acontecendo aqui. E nós, como jornalistas lá no jornal, eu vou pedir para a prefeitura, o que está acontecendo? E nós, lá dentro também, como jornalistas, entendemos o processo. Poxa, tem 500 buracos para tapar, preciso de uma ordem cronológica, preciso que esteja num sistema, preciso de dados dos registros, do solicitante, do local. Então, a gente vai entendendo que existe um processo, uma burocracia, às vezes sim, às vezes é mais moroso sim, mas precisa de uma organização. Entender como as coisas funcionam lá dentro nos ajuda a passar para a população como as coisas acontecem lá fora. Né? Sim, tem que explicar para as pessoas. E isso eu sou muito admiradora do trabalho que eles fizeram nessa época como assessores de comunicação dentro da prefeitura. Até eles vinham sempre nas minhas aulas para falar a respeito disso, porque foi muito rico. E eles inventaram esses novos jeitos de explicar as coisas para a população. E gerou bastante engajamento. Isso. Claro que de vez em quando devia dar uns entreveros nas redes, né? Com certeza. Porque era um outro, que a gente chama... não é call center que me veio agora à mente, mas é um saque. Uhum. Era ali. Então, tem um buraco na frente da minha casa, eu vou no Face. Era Face na época. No Sim. Instagram, a gente deixava pra lá. Agora é o Instagram, né? E aí, a gente tinha que dizer, não, existe um processo, precisa abrir um protocolo. Existe, precisa, sabe? Então, a gente... E assim, ó, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de responder, que a nossa equipe tinha esse cuidado, a gente considerou pessoa por pessoa, sabe? Porque é a prefeitura que está falando com ela, não sou eu. Eu poderia ter tido um dia péssimo, poderia estar estressada, mas era a prefeitura que estava falando com aquele solicitante. Tudo era individual. Então, a gente tentava sempre manter a linguagem acolhedora e fazer a indicação do caminho correto, que era o nosso papel.
Que é mais ou menos o que eles fazem com os clientes também. Também. Que é uma questão estratégica. Olha, vai por ali, vai por ali. Como as nossas experiências nos constroem, né, Portela? É verdade, porque os desafios que vão chegando vão nos calejando, vão nos otimizando também para buscar onde não tinha, às vezes, nem a experiência ou o conhecimento para... Poxa, como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou fazer aquilo, né? E esse como que é o trabalho, né? Que eu vejo muito em vocês, né? Vocês são esses fazedores que a gente gosta de dizer, né? Mas dentro disso, né? Passou esse período, vocês empreenderam juntos, porque vocês têm... notadamente aqui uma intimidade muito legal, né, do trabalho de vocês. Até vou fazer uma gracinha aqui, mas não me queiram mal, né? Mas vocês não são namorados, é importante dizer isso, né? Não, às vezes os clientes acham que nós somos casados. Por causa da sinergia de vocês, né? A gente brinca isso, né? Então aproveitem aquela câmera de vocês para mandar. Não sei se tu tá casado, namorando, mas não, enfim. Estamos os dois em busca. Em busca? Não. Então vamos fazer um em nome do amor aqui. Sim, vamos lá. Então, se você está assistindo, por favor, entre em contato. Pois é. Não, então tá. Se vocês não têm ninguém, é melhor. Então a piada acaba por aqui. Não tem perigo. Pode brincar à vontade. Tá bom. Senão a gente começaria namoro ou amizade? Não, mas sabe por que eu fiz essa piada? Porque a gente estava aqui antes no bastidor, olhando as igrejas do Caxias em um minuto. É Tu verdade. Disse, me dá até uma vontade de casada. Eu digo, bom, vamos ver qual que é o nome do pretendente. Vamos dar um beijo, um abraço pro cara, né? Eu também quero ver qual que é o nome do pretendente. Então... Eu tô precisando ir, vamos. É tipo Pokémon, assim, tem uma interrogação. Qual que é esse Pokémon no teu caso? Quem que é o namorado, né? Da Lu. Muito bem. Gente, fazendo essa pausa para a gente falar um pouquinho de Surdo Olimpíadas agora, né? Foi um projeto bem importante para a cidade também, foi muito importante para a X-Play. Vocês tiveram aí uma grande responsabilidade naquele período. Foi um período que eu gosto de dizer assim, para nós que gostamos de produzir conteúdo selvagem, porque tudo que a gente sabia, a gente teve que embarcar um outro tipo de cliente, mais uma vez surgiu, né? Que são surdos. Então, comunicar do surdo pro ouvinte. Que bicho é esse? Eu lembro uma reunião, eu sempre falo com a Elisete Ozelami. Ela se cuspiu assim, quando eu disse, gente, vocês vão fazer uma abertura e querem trazer o Borghetinho. Mas os surdos nem sabem o que o Borghetinho faz, porque eles acham que é um cara fazendo assim, ó. Não sai nada para eles, né? E ela disse, é verdade, Portela. Sim, porque a comunicação ia partir do surdo pro ouvinte. Como é que foi esse negócio para vocês, quando vocês receberam o convite de estar junto aí nesse projeto? Acho que foi um desafio, mas eu vou te dizer que o desafio maior foi o primeiro dia. O primeiro dia, com o primeiro roteiro do jornal... Aí, acho que ali caiu a ficha. Caiu. Porque ali a gente fez o roteiro, me lembro que eu fiz o roteiro todo bonitinho do jornal e tal. Aí no primeiro jornal, aí depois a Rafa, que era a nossa coordenadora que estava lá no Media Center, ela mandou assim, muito texto. Não tá dando. É muito texto, não tá dando para traduzir e nós vamos ter que cortar. E aí eu já fiquei pensando, tá, mas é muito texto, mas e a informação? Como é que eu vou passar a informação com pouco texto? Como é que vai ser isso? E aí, assim, foi acho que uns 3, 4 dias até, assim, pegar o jeito de como fazer o roteiro dos jornais, assim, de uma forma bem simples. E também, né, Lu, de a gente passar a trabalhar muito mais a questão da informação na tela. Então, assim, usar muito mais gráfico, né, com os quadros de medalhas, os jogos, muito mais coisas na tela que eles pudessem olhar, ler, do que muita coisa falada. Então, foi difícil. E, claro, eu lembro, assim, que o jornal entrava... eu fechava o jornal do meio-dia e o jornal da tarde. Eu me lembro que quando chegava ali o jornal do meio-dia, faltava 10 minutos para o jornal entrar no ar, a gente começava enlouquecidamente aqui na produção, né, a tentar o resultado dos jogos. Aí era uma loucura, porque era um monte de jogos e nós precisávamos fechar as artes dos placares para mandá-la para cima. E era uma loucura, e nós em um WhatsApp e ligando, né? E a Lu isso, super vários ajudando. jogos. Quanto deu Gana versus, sei lá, era países assim, e a gente tinha que conferir país por país, bandeira por bandeira. E uma coisa, assim, que às vezes as pessoas não pensam. Uma vez eu já me peguei pensando e eu não tinha esse conhecimento, né? Que nós temos Libras, Língua Brasileira de Sinais.
Mas como que eu falo em inglês em sinais? Vamos dizer, sinais internacionais, que vamos dizer, o inglês, a língua universal do surdo. Então, nós tínhamos 3 situações. Nós tínhamos a comunicação do ouvinte, que é a comunicação tradicional que nós fazemos em português. Nós tínhamos a tradução para Libras, que é o nosso público aqui, é o brasileiro, era o anfitrião, né? E nós tínhamos os sinais internacionais. E, claro, também tínhamos que ter o cuidado com as legendas em inglês. Então, eram 4 comunicações, né? Não 3. Então, eram várias traduções, as coisas tinham que se encaixar. Na hora de montar era uma loucura. Porque aí na hora de montar o produto final ali, era enlouquecedor, assim, porque aí o tempo ia passando, né? Isso. Aí, tipo, a gente chegava aqui, a gente começava ali o roteiro, e quando começava ali pelas 10 da manhã, começava. Aí começava a pressão, porque aí o tempo voava. Das 10 ao meio-dia o tempo voava, e aí tinha a Rafa lá no Media Center com os repórteres lá, alguns vinham pra cá, mas era uma correria. E aí a gente tinha que... Aí depois a gente começou a fazer reunião de pauta, que aí, né, deu uma melhorada, assim, pra gente organizar bem, assim, a cobertura e tal. Então, assim, acho que foi um baita de um aprendizado pra gente, assim, as Surdo-Olimpíadas. E, assim, porque era um produto diferente, um público completamente diferente que a gente tinha que lidar. Evento internacional de magnitude. E um público, prof, muito exigente. Né? Como eles eram exigentes e críticos, muito críticos. Então, assim, qualquer derrapada que a gente dava, já vinha crítica em cima, na hora. A gente tinha, né, Lu, às vezes a gente tinha ali a transmissão do jornal e tinha os comentários abertos, ali a gente já via ao vivo, assim, a crítica de alguma coisa que saiu errado. Tinha os elogios também, óbvio, mas a gente já tinha um termômetro ali ao vivo do que as pessoas estavam achando daquele produto que estava no ar naquele momento. Então, assim, isso, por um lado, era bom, porque a gente sabia onde é que a gente tinha que ir consertando, né? Mas também, assim, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei, assim, com uma resposta tão imediata do público para um produto que a gente estava fazendo ali ao vivo. Então, foi um baita de um aprendizado, assim. Mas o legal foi a equipe, assim. Acho que, por mais que tivesse a pressão, foi divertido, né? O nosso trabalho aqui. Foi um trabalho prazeroso. E assim, não é o meu local de fala, porque eu sou do público, vamos dizer, comum, da maioria, sou ouvinte, sou falante, mas eu vejo que o nosso trabalho foi muito de inclusão. Começar a pensar a partir da cabeça de quem tá sem aquele recurso. Então, eu não estou escutando. Como que tu vai me contar essa história, né? E aí começava o desafio, porque é tão natural para nós, mas para o meu principal público desse evento, não. Então, eu preciso fazer de forma com que ele seja contemplado, porque ele é a estrela do evento, né? Então, foi muito, muito interessante para nós. Eu lembro desse dia primeiro aí, do Day One, né? Do jornal, porque o jornal, ele tinha esse papel de informar, e aí você ficava aqui na redação, pensando nele, e a gente tinha pensado, bom, nós vamos fazer, então... vamos colocar os repórteres, os apresentadores próximos lá. No primeiro dia foi um desastre. A gente avaliou no final do dia que não estava contemplando eles. E agora o que a gente faz? Mudamos, né? Conseguimos ter o apoio de vocês aqui, o da Rafaela, de todo mundo para entender, porque daí os que falavam não iriam mais para a frente das câmeras. E mais do que isso, quando tu falou da equipe, eu lembrei. Os intérpretes toparam ir para frente, porque eles entendiam que era o lugar deles de protagonismo. E isso não existe, segundo eles, eu não pesquisei, de repente até posso estar falando besteira, não existe isso na história deles, de comunicação deles. Não existe isso. Algumas pessoas me falaram isso depois do evento, e agradecendo o trabalho da equipe também, porque eles não tiveram nunca um espaço em um evento deles para comunicar dessa forma, né? Então, poxa, esse envolvimento dentro do desafio, isso é uma forma também da gente crescer, né? É uma forma da gente crescer, inclusive no coletivo. Porque vocês lembram, era uma equipe que mesclava talentos. Tinha gente com experiência
E gente muito jovem, gente que estava aprendendo, às vezes, eu lembro, né, os editores muito jovens, e a gente tinha que dar esse acompanhamento, vocês estavam toda hora também olhando, saiu a bandeira do país errado, com o nome assim. Então, também foi um grande aprendizado, né? Foi bastante. E às vezes na correria, né, acontecia isso, né, porque... Imagina, eu lembro assim de o editor abrir a janela, eram tantas bandeiras, né, Lu? Isso. E aí, às vezes, aí vinham os países escritos todos em inglês, e aí tinha países que no início a gente tinha que pesquisar, porque era completamente diferente do português escrito. Sim. A gente tinha que pesquisar que país é esse. Até geografia aprenderam. Até geografia, porque a bandeira a gente não conhecia, a gente não sabia que país era aquele. As modalidades, as modalidades também. Nomes bem diversos, né, do português para o inglês. Então, assim, esse fechamento do jornal era corrido, porque aí a gente tinha que revisar todas as telas. E aí aquela coisa que a gente falou antes, é o detalhe, né? Às vezes era um detalhe assim que o título estava em caixa alta e o nosso padrão era só a primeira letra em caixa alta. Aí tinha que ir lá, parar e vamos refazer. Só que isso, para quem não entende, demora, porque aí tu tem que parar, tu tem que refazer, tu tem que exportar de novo, e aí quando é arte, né, é mais pesado, aí tu tem que mandar o arquivo para, né, porque o jornal era exibido de lá, do Media Center. Então tinha todo esse processo aí que para nós era sempre com o coração na mão, para dar tudo certo. E aí, mas... Né, e eu lembro da sensação prazerosa de agora nós vamos sentar e assistir o jornal entrar no ar. E aí ficava todo mundo assim, ao mesmo tempo um pouco tenso, né? Pra ver se ao vivo tem que dar tudo certo. Mas a gente tinha esse momento assim, trabalhamos a manhã toda, agora ao meio-dia ele entra, já vamos trabalhar pro próximo. E era muito legal. E assim, né, Cleberson, foi legal tu ter lembrado essa inversão de papéis que a gente fez, né? Uhum. Onde antes a gente tinha uma apresentadora, falante, ouvinte, na tela, com a tradução em Libras num canto. E a gente entendeu desde no início que a gente precisava dessa inversão. A apresentadora foi para trás para falar, para que todos, né, os ouvintes também acompanhassem, mas quem apresentava o jornal era o intérprete de sinais internacionais, né? Isso aí. Então tinha tradução para Libras e para sinais internacionais. E aí foi bonito isso, e é bonito a gente ter feito no primeiro dia errado, porque a gente se deu conta e aprendeu e fez, e aperfeiçoou. E acho que isso é o processo de quem faz, né? É verdade. Exato. E aprender enquanto... O que eu acho melhor, assim, quando eu estou ouvindo essa história das Surdo-Olimpíadas, enquanto as coisas estão rolando, é que a gente vai aprendendo e vai refazendo e vai melhorando. Não tem um tempo, assim, para parar. Agora vamos replanejar. Não, é na hora. Agora, essa sacada, né, de fazer a inversão, isso para mim foi divino. Mostrou humildade também. Porque a gente, que é a maioria, nós normalmente pensamos, vamos incluir, né? Mas não, o evento era deles. Alô! Então, a gente se dá conta disso. Fazer a inversão e depois passar todo esse trabalho com os detalhes. É porque o grande desafio, prof, foi incluir os ouvintes. Porque a gente sabe fazer, com a experiência de todo aquele grupo, sabia fazer televisão. Todo mundo tinha algum tipo de experiência ali e queria somar naquele momento. Mas o desafio era fazer a inclusão daquilo que a gente tinha como padrão. E aí que a gente viu assim a repercussão, e eu lembro de ir para casa e dizer... não tem outro caminho, é só mudar. E não pode ser uma mudança assim, mais ou menos. Tem que mudar de verdade. Isso. E aí, eu lembro que até depois eu dei uma entrevista para uma das TVs que nos criticou, da postura, a TV dos surdos com falantes, né? Que eles faziam assim para nós, né? Que eles não né? A crítica. E aí depois eles foram entender por que a gente mudou. Porque foi necessário mudar. Para entender que, poxa, incluir os ouvintes, porque a gente poderia também ter feito assim, eu pensei, vamos fazer só para os surdos então, já que eles são clientes, são os clientes, né, são os protagonistas daquele evento, e tinha um grupo, vamos dizer assim, os mais radicais dos surdos que não queriam ouvinte, não queriam nem que eu falasse, né? Então, não queriam ninguém envolvido que não fosse surdo.
Mas existia também uma resistência, que foi quem acabou organizando o evento, que entendia que sim, que se a Surdo Olimpíadas queria ser mais dali para frente, ela precisava também ter os ouvintes, né? Porque todos estamos aqui, né? Embora o evento era deles. Então, foi muito bacana, mas a equipe toda comprou. Os intérpretes compraram o desafio da comunicação, porque, como disse a Lu, tinha um intérprete na frente da câmera, mas tinha um outro atrás da câmera, e tinha uma pessoa falando ao mesmo tempo. Então, e mais quando era matéria, ainda tinha legenda em inglês. Então, era uma grande missão e foi muito prazeroso. E eu quis muito que vocês viessem aqui para também agradecê-los pelo empenho de vocês, que vocês foram maravilhosos, né? Naquela época, a X-Play chegou a ter 103 pessoas envolvidas na operação da Surdo Olimpíadas, né? Então, é uma operação de uma televisão. É uma operação que todo mundo se doou muito, foi além, né, do próprio talento, do próprio conhecimento, para poder dar algo a mais. Desde o cara mais jovem que estava aqui de editor, aprendendo, ou um repórter que estava tendo a primeira oportunidade, até nós que já tínhamos outras experiências. Acho que foi uma grande experiência de vida acima de qualquer coisa, né? Foi. E um ambiente muito bom de trabalho. Eu acho que isso fez toda a diferença. Tínhamos amizades. Né? A gente vinha assim, feliz trabalhar, porque tinha a questão ali, né, a pressão que faz parte, mas ao mesmo tempo a gente dava risada, a gente se dividia para fazer o café, e aí a gente acompanhava os jogos. Acompanhava os jogos, torcia. A gente comia junto. Então tinha esse ambiente também legal, assim, saudável, sabe? E uma coisa assim também de todo mundo pegar junto e se ajudar. E também a gente, isso que o Cleberson falou, as pessoas mais jovens, assim, quem estava aberto a aprender, a gente estava ali também para ajudar. E eu tenho o maior prazer sempre que eu posso me ajudar e ensinar o que eu sei, sabe? Então eu me lembro assim de sentar do lado do editor de imagem e ficar com ele ali um tempão, dizer, não, é assim, pega aqui, faz aqui. E aí às vezes eu saía e dizia, vai fazer assim, daqui a pouco eu vou voltar, hein? E aí, sabe, pra ver se já tinha, né, pegado o jeito e tal. Então é isso, e isso também é gratificante, né? Tu saber que, além de tudo, também tu conseguiu ensinar, né, um colega, né, a evoluir, enfim. Então, a gente também, né, Lu, só tem a agradecer também, porque foi uma baita de uma experiência. A gente gostou muito de ter essa oportunidade, né, de vocês também acreditarem na gente, né, na nossa agência também, para fazer esse trabalho aqui com vocês, e foi muito bom. Muito legal. E também, para ir terminando o nosso podcast, né? Infelizmente, o bate-papo está muito legal. Hoje é dia 16 de fevereiro, que estamos gravando, é dia do repórter. Então, parabéns a todos nós, né? Uma mesa de repórteres, né? Então, é muito gratificante. E a gente já tem histórias para contar, a gente que é local, né, Guilherme? E cada um tem a sua caminhada individual, mas, poxa, que legal que de vez em quando a gente possa se reunir e contar outras histórias. A Lu, ela tem mais histórias, um pouquinho mais de histórias comigo, ela fez Festa da Uva comigo, ela foi para uma missão em Belo Horizonte, que foi muito legal também, né? E que a gente possa ter mais, né? A gente trabalha muito para isso, né? Que a gente tenha mais oportunidades locais para envolver mais pessoas, mais talentos, e todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar o boleto, as contas, mas também todo mundo precisa ser feliz, e é uma coisa que eu sempre priorizo muito nos trabalhos, né? Dar liberdade e vender que a pessoa precisa estar fazendo aquilo ali com alegria, com felicidade. Porque daí vai ter um bom resultado. Daí vai, como tu disse, vai ter o detalhe, o cara vai brigar, vai suar a camisa, e vocês têm isso dentro de vocês. Parabéns. Essa sensação faz a diferença, né? Na nossa prestação de trabalho, de serviço, independente da área. Quando a gente faz alguma coisa que a gente pensa assim, não, isso é legal, eu tô fazendo porque é importante. Isso faz toda a diferença para quem for receber o nosso trabalho, né? Não importa a área em que a gente atua. É verdade. Isso acontece em sala de aula também. Mesma coisa. E aquilo tudo que o Guilherme estava descrevendo, esse ambiente saudável, né, que vocês trabalharam nas Surdo Olimpíadas e tal, e em outros lugares, na prefeitura, tenho certeza que, apesar das dificuldades, a equipe de vocês também tinha isso de pegar junto, sair meia-noite. Enfim. Ou mais, né? às vezes. A comunicação é assim, né? Nós podemos falar de cadeira,
que quando dá certo, que a gente faz comunicação de verdade, é assim, com o coração, com ânimo, com isso de pegar junto, com essa atenção aos detalhes, com o pensamento sempre no público. O comunicador é sempre um servidor. A gente tem profissões diversas na comunicação, mas a gente está sempre pensando na pessoa do outro lado. Então, nós temos profissões para servir o outro. Então, muita humildade também. Parabéns para vocês também, Portela. Surdo Olimpíadas, para mim, é um case sensacional. Quero só ver a próxima. Inclusive, foi a Surdo Olimpíadas que trouxe a Prof para cá, né? Vem aí o documentário, a websérie da Surdo Olimpíadas. Isso aí, estamos curiosos. Mais novidades. Umas parcerias. Isso aí. Mas obrigado, viu, gente? Eu vou deixar um pouquinho de assunto, né, para um próximo podcast. Isso aí. Ótimo. Bocão de assunto. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Foi muito bom, muito bacana. Vamos encerrando aqui o nosso podcast, agradecendo a sua audiência. Com certeza você gostou, então já sabe, vai lá e compartilha X-Play TV. Sorria, você está aqui com a gente. Valeu! Sorria, você está na X-Play TV.